O dólar, a moeda que comanda o mundo há 80 anos, está sob ataque. E não é um ataque militar. É um ataque financeiro silencioso, e a ponta de lança dessa ofensiva não é a Rússia, nem o Irã, é o BRICS. E a China está usando o Brasil para validar seu plano de desmantelar a ordem financeira global. O preço dessa guerra é a sua poupança, a economia do seu país e a sua soberania financeira. A grande questão é, o Brasil, ao abraçar o BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, está apenas buscando mais autonomia ou estamos comprando uma briga cara demais, sendo instrumentalizados pela China para derrubar o poder dos Estados Unidos? Neste episódio do Soberania em Foco, vamos dissecar o plano chinês de desdolarização, entender o risco para o Brasil e provar que a soberania neste caso está na diversificação e não na lealdade cega. Para entender essa guerra, primeiro precisamos entender a arma. Por que o BRICS odeia o dólar? A verdade é que o dólar não é só uma moeda. É a maior arma geopolítica que os Estados Unidos possuem. Desde o Acordo de Bretton Woods, em 1944, quase todo o comércio global, do petróleo à soja, é negociado e pago em dólares americanos. Isso dá a Washington um poder que nenhum outro país tem. Primeiro, eles podem imprimir dinheiro para o mundo. Quando os Estados Unidos precisam financiar seus déficits gigantescos, eles simplesmente emitem mais dólares. Como o mundo inteiro precisa de dólares para comerciar, há sempre uma demanda por essa moeda. É como se o mundo inteiro ajudasse a pagar as contas americanas. Segundo, e talvez o mais importante, eles usam as sanções como uma bomba atômica financeira. Pense nisso. Quase todas as transações internacionais em dólar passam pelo sistema bancário americano. Se Washington decide sancionar um país, como fez com a Rússia ou o Irã, eles podem simplesmente cortar o acesso desse país ao sistema do dólar. Na prática, isso é como expulsar alguém do comércio global. A economia desse país fica isolada, asfixiada. A China e a Rússia viram essa arma sendo apontada diretamente para elas e disseram: chega! Eles perceberam que sua dependência do dólar era o seu maior ponto fraco. A resposta não foi uma declaração de guerra tradicional, com tanques e mísseis. Foi a criação de uma alternativa. É aqui que entra o BRICS ao grupo, que começou como uma sigla de economistas, se tornou uma aliança política e financeira. Recentemente, ele se expandiu para incluir 11 membros, representando uma fatia enorme da população e da economia global. E a principal missão desse novo BRICS não é apenas comercial, é, acima de tudo, financeira. Criar um mundo onde o dólar não seja o único rei. Eles não querem destruir o dólar, mas querem quebrar o seu monopólio. E para fazer isso, eles têm um plano muito bem desenhado, liderado pela China. O plano chinês para destronar o dólar não é um ataque frontal. É uma estratégia de longo prazo, paciente e ambiciosa. Eles não vão, da noite para o dia, anunciar que o yuan substituiu o dólar. Isso causaria um pânico global. Em vez disso, eles estão construindo um sistema de comércio paralelo paica por paica, e o Brasil se tornou uma peça fundamental nesse tabuleiro. A China usa o Brasil de duas maneiras cruciais. A primeira é o uso do yuan no comércio bilateral. Brasil e China já estão realizando transações gigantescas, como a compra e venda de soja e minério de ferro, usando suas próprias moedas, o real e o yuan. Isso significa que, para comprar produtos chineses, o Brasil não precisa primeiro comprar dólares, e para vender nossos produtos para a China, não recebemos em dólar. Isso corta o intermediário para o Brasil. Isso é ótimo em teoria. Reduz nossa exposição à variação do câmbio do dólar, diminui os custos de transação e nos livra da dependência dos bancos americanos para processar esses pagamentos. É um passo prático em direção à autonomia monetária. A segunda peça do plano é o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD, também conhecido como Banco do BRICS. Liderado atualmente por Dilma Rousseff, o NBD está fazendo algo revolucionário. Ele está emitindo empréstimos e bônus em moedas locais dos países membros, incluindo o real brasileiro. Recentemente, o banco anunciou a emissão de bônus em reais aqui no Brasil. Isso cria uma alternativa direta e viável ao Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Mundial. Essas duas instituições, que por décadas foram os únicos bancos dos países, são amplamente controladas pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. Se um país precisa de um empréstimo, ele geralmente vem com uma lista de exigências políticas e econômicas ditadas por Washington. O NBD oferece uma alternativa sem essas amarras ideológicas, financiando projetos de infraestrutura com a própria moeda do país. E aqui chegamos ao grande dilema brasileiro. Por um lado,
Ao evitar o dólar e usar o NBD, estamos claramente ganhando soberania. Estamos nos libertando de uma dependência que muitas vezes nos custou caro. Mas por outro lado, ao fazer isso, não estaríamos nos tornando o principal validador da estratégia chinesa na América Latina? Será que estamos, sem querer, nos expondo aos riscos de um conflito financeiro muito maior entre os gigantes Estados Unidos e China? Estamos trocando uma dependência por outra? Ou estamos de fato construindo nosso próprio caminho? É preciso analisar a situação com a cabeça fria. O risco de comprar a briga da China contra os Estados Unidos é real. Se a desdolarização acontecer de forma descontrolada e rápida demais, pode gerar uma instabilidade financeira global. O capital é medroso, ele foge do risco. E uma guerra financeira entre as duas maiores economias do mundo seria o maior risco de todos. No entanto, a verdadeira soberania financeira não está em escolher um lado e manter lealdade cega a uma única potência, seja ela os Estados Unidos ou a China. A soberania está na diversificação, está em ter opções. Pense como um investidor inteligente. Você colocaria todo o seu dinheiro em uma única ação? Claro que não. Você diversifica sua carteira para minimizar os riscos. Para um país como o Brasil, a lógica é a mesma. Depender 100% do dólar e do sistema financeiro americano é como apostar todo o seu futuro em uma única carta. O BRICS não precisa que o dólar morra para ter sucesso. Ele só precisa que o dólar perca o seu monopólio. Ele precisa que exista uma alternativa viável. Para o Brasil, os benefícios pragmáticos são inegáveis. Se a China é o nosso maior parceiro comercial, por que não negociar diretamente em nossas moedas? O real e o yuan. É mais eficiente, mais barato e nos dá mais controle. Se o novo Banco de Desenvolvimento oferece empréstimos em real para financiar nossas estradas e portos, isso reduz nossa dívida externa, que é quase toda atrelada ao dólar. Quando o dólar sobe, nossa dívida explode. Emprestar em real elimina esse risco. A soberania, portanto, não é um ato de rebeldia, mas do pragmatismo. É sobre colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar. Não se trata de ser anti-americano, mas de ser pró-Brasil. E se essa análise de alto nível, sem ideologia e focada nos fatos, faz sentido para você, eu peço que deixe seu like e se inscreva aqui no Soberania em Foco. Seu engajamento é o que nos permite continuar produzindo análises com essa profundidade, cortando o ruído e indo direto ao ponto. Então, qual é a conclusão? O Brasil está comprando a briga da China? Não, o Brasil está finalmente comprando a sua própria autonomia. A solução não é uma escolha binária entre Washington e Pequim. A solução é o que podemos chamar de terceira via financeira. Essa terceira via consiste em, de um lado, manter a estabilidade das nossas relações com o sistema do dólar, que não vai desaparecer amanhã, ele continuará sendo a principal moeda de reserva por muito tempo. Por outro lado, consiste em construir ativamente uma alternativa sólida com nossos parceiros do BRICS. É um equilíbrio delicado. A verdadeira soberania não está em ser contra os Estados Unidos ou a favor da China. Está em ser indispensável para ambos. Está em ter a força e a liberdade de negociar em real quando for vantajoso, em dólar quando for necessário e em yuan quando for estratégico. O grande desafio do Brasil é gerenciar essa transição complexa sem cair na armadilha da polarização ideológica. Essa não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de estratégia nacional de longo prazo. A história nos ensina repetidamente que a dependência total de uma única potência é a negação da soberania. Por décadas, ficamos à mercê das decisões tomadas em outros países. Agora, pela primeira vez, temos a chance de construir um sistema mais multipolar. O Brasil está, finalmente, agindo como uma potência madura que não pede permissão, mas busca seus próprios interesses. O futuro dirá se teremos a sabedoria para navegar nessas águas turbulentas. Obrigado por assistir e até a próxima.